Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite das 7h30 às 8h30 da noite, nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que errar nos dá a chance de recomeçar com mais inteligência, sabendo onde a gente já não teve sucesso, sabendo aquilo que a gente não deve fazer, o caminho que a gente não deve ir. E muitas vezes a gente pega o erro, né, como um fracasso e decide parar tudo por ali, não consigo mais, não vou tentar de novo, mas a gente deveria tentar, porque afinal de contas, depois de um erro, a gente tem mais munição para poder continuar e chegar ao nosso objetivo. Então hoje eu queria convidar você a tentar de novo, tentar mais uma vez, eliminando aquilo que você já fez que não deu certo, eliminando aquilo que você já sabe que está errado, mas tentar mais uma vez para chegar onde você quer, fazer aquilo que você deseja. Vamos tentar juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai conversar sobre um projeto muito bacana que acontece há alguns anos já aqui em Criciúma, que é o projeto Câmara Mirim. Tem mais uma etapa em andamento e para isso eu recebo aqui o coordenador do projeto, que é o vereador Aldinei Potelec. Vereador, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia aos telespectadores do seu programa. É um prazer poder estar aqui conversando contigo. Quando a gente fala de Câmara Mirim, não é assim novidade aqui em Criciúma, já está em andamento há algum tempo, né, vereador? Sim, o projeto Câmara Mirim, ele começou em 2015, né, na Câmara de Vereadores. Este ano é a 4ª edição do projeto e nós agora estamos abrindo inscrições para as novas eleições da Câmara Mirim já do ano que vem, né, na sua 5ª edição. E nesse projeto a gente tem algumas outras cidades que já realizam, né? Eu lembro que na época de implantação foi-se atrás de outros locais para ver como é que era e tal, mas eles acabam sendo, em cada cidade, tendo assim, a característica da cidade, sendo adaptado para aquele município ou pelo conhecimento que o senhor tem de outros lugares também, acaba sendo sempre muito parecido? Não, são bastante parecidos, mais no sentido do processo da eleição. A eleição aí difere de cidade para cidade. Nós temos cidades em que a própria escola indica o aluno, né? Tem cidades que os vereadores adultos que apadrinham um aluno, né? E no nosso caso, da cidade de Criciúma, há de fato uma eleição. É feita uma eleição, né, com as escolas inscritas, né, existe o período de inscrição da escola, inscrição dos candidatos, um período de campanha eleitoral mesmo dos candidatos inscritos, né, e depois um período de eleição, né, que esse ano vai acontecer do dia 6, 7 e 8 de novembro, onde acontece uma eleição mesmo. Nós até comentamos na Câmara de Vereadores que é como se fosse uma eleição de um pequeno município, porque envolve geralmente de 4 a 5 mil eleitores, né, alunos aptos a votar, né, então é basicamente uma eleição de um município pequeno. Mais ou menos Treviso, né? Até mais do que Treviso, né? Treviso acho que tem uns 5 mil habitantes, né? Acho que tem uns 3 mil e poucos eleitores. Então, assim, a gente sempre comenta sobre isso, né? Que a nossa eleição da Câmara da Câmara Mirim de Criciúma, ela se compara a uma eleição de um município pequeno, até porque envolve, geralmente são 3 dias, que envolvem várias pessoas da assessoria da Câmara, desde os funcionários efetivos até os assessores dos vereadores, né, acabam se envolvendo nesse processo de eleição diretamente, né, naqueles 3 dias da eleição, mas também desde antes, na preparação, nas inscrição das escolas, nas inscrição dos alunos, há todo um envolvimento por parte da Câmara para que essa eleição aconteça. Hoje a urna é com cédula de papel que é feito o voto aqui na cidade. Isso, por enquanto ainda nós temos a urna e cédula de papel, uma parceria com o cartório eleitoral, o TRE, que ele fornece as urnas, né, para a gente, e é feito a cédulazinha de papel com os nomes ali
E para cada escola, né, que o aluno que se candidatou, ele faz campanha dentro da escola dele e os alunos da escola dele ali é que vão votar. Então, cada escola tem a sua urna e tem os seus candidatos e tem a sua eleição interna, né? E, vereador, como é que funciona? Cada escola pode ter mais de um candidato ou é um por escola? E aí todas as escolas participantes vão eleger algum ou não necessariamente? Toda escola que se inscrever, ela pode colocar, né, os candidatos. Na verdade, os próprios alunos às vezes procuram, né, a gente até sempre convida, né, estimula, né, o pai, a mãe, que quer que o seu filho tenha essa oportunidade de participar do projeto Câmara Mirim, né, de ser um vereador mirim da cidade de Criciúma, da Câmara de Vereadores, né, que ele procure o professor do seu filho, o diretor da sua escola, a escola do seu filho, né, para ver se a escola está inscrita, se a escola não se inscreveu, estimule a escola a se inscrever, né? Aí uma vez a escola inscrita, então o aluno vai poder se candidatar e aí depende do tamanho da escola, né? Pode uma escola ter um único candidato, né? A eleição vai acontecer da mesma forma, como também a escola pode ter 2, 3. As escolas maiores geralmente têm mais candidatos, né? Nós temos o exemplo da SAT, que sempre participa do programa, né, do projeto, ela tem 4 até 5 candidatos, né, que faz o santinho ali, tira a fotinho, bota no papel, faz o santinho, passa de turma em turma, e aí isso é um trabalho que os próprios diretores, professores da escola, os coordenadores pedagógicos apoiam também, né, espaço de sala em sala, pedindo voto, pedindo apoio para os seus coleguinhas. Pois é, isso é muito legal porque é uma movimentação que muitas vezes a gente vê na eleição, né? E como repórter eu já tive essa oportunidade, como criança eu me lembro que a gente ia com o pai e com a mãe votar e a gente queria entrar na cabine, queria a gente colocar lá, né? Fazer o voto e perguntava como é. Porque a criança tem essa curiosidade, tem essa vontade, mas ela sabe que ela só vai poder fazer isso depois dos 16 anos. E quando a gente fala de uma criança, um pré-adolescente ali que pode participar de uma eleição, que vai eleger um vereador, ainda que mirim, isso eu acho que dá uma sensação de cidadania assim bem bacana para elas, né? Exatamente. Assim, e o principal objetivo do projeto, Carol, é estimular primeiramente a questão da cidadania, né? Que esse jovem, que esse aluno, ele venha desenvolver essa cidadania, que ele venha crescer um cidadão mais consciente, tanto dos seus direitos, quanto também das suas obrigações, dos seus deveres. Também estimular o espírito de liderança. Porque você participar de uma eleição, você colocar o seu nome, né? A prova, porque quando você participa de uma eleição, você está testando o seu nome, você está colocando o seu nome, a sua liderança à prova. Então você coloca o seu nome, participa de uma eleição, é eleito, depois de eleito você participa de um projeto como é o projeto da Câmara Mirim, onde você vai levar demandas da sua comunidade escolar, da sua comunidade onde é que você está inserido, né, para a Câmara de Vereadores, né, tem instrumentos, eles têm instrumentos que é a indicação, que nós vereadores adultos temos, né? A indicação o que é? É você apontar para o poder público uma necessidade do coletivo, né? Por exemplo, um buraco numa rua, a melhoria na escola, a pintura do meio-fio, enfim. Né? Nós temos vários tipos de indicações que podem surgir. O requerimento também eles podem fazer. Né? Eles podem fazer requerimentos, o requerimento ele é um questionamento ao executivo, né? Então o porquê dessa situação, o porquê daquilo, né? E eles também têm a oportunidade de, nós chamamos do horário político, na hora da sessão da Câmara de Vereadores, tanto dos adultos como da Câmara Mirim, tem o chamado horário político, que é um horário destinado para cada vereador mirim, que ele pode utilizar ou não, dependendo dele, né? Mas que ele pode trazer qualquer assunto, né, para a tribuna da Câmara. Então, não necessariamente precisa ser um assunto de política, mas ele pode falar sobre um acontecimento, algo que aconteceu na comunidade dele, na escola dele, né? Nós já tivemos alunos que trouxeram a preocupação, por exemplo, com os pequenos furtos que às vezes acontecem dentro dos terminais de ônibus, né? Que acontece junto dos próprios alunos, que ele sai da escola, vai pegar o ônibus, vai no terminal e aí de repente tem o seu celular furtado. Então já trouxeram esses assuntos para
o debate na tribuna, né? Na última sessão da Câmara Mirim, teve alguns vereadores de Mirim que trouxeram externar a preocupação com esses casos que aconteceram, que infelizmente aconteceram na cidade de Criciúma, da morte dessa criança com meningite, que aconteceu. Então, eles trouxeram esse assunto, essa preocupação, né? Então, sim, são vários assuntos e a gente percebe, Carol, principalmente assim, que os nossos jovens, eles estão ligados naquilo que está acontecendo ao redor deles. Às vezes a gente subestima e acha que é porque é criança, porque é jovem, não sabe o que está acontecendo. Não, eles sabem. Eles percebem aquilo que está acontecendo ao redor deles, né? E ali, querendo ou não, é uma forma também deles poder colocar isso para fora, deles poder externar aquilo que eles estão pensando. E a gente consegue perceber muito bem isso, que os nossos jovens, né, estão muito ligados naquilo que está acontecendo ao redor deles. Mas, vereador, às vezes alguém que está nos assistindo, né, tem essa preocupação, como é que ele vai saber como falar, como é que ele vai saber como fazer um requerimento, como ele vai saber como externar uma opinião no horário político, que é destinado para isso também. Quem é que ajuda, né, esses vereadores mirins, esses que já estão vereadores hoje, né? Como é que eles sabem, como é que eles se programam para dizer, não, hoje na sessão eu vou falar e eu quero falar sobre esses furtos nos terminais? Primeiro, senhora, nós temos a própria assessoria da Câmara, né? Eu preciso fazer menção aqui à Fabiola, que hoje nos assessora nesse trabalho, principalmente nesse trabalho dos bastidores, que fala, né, da ajudar na confecção da indicação, ajudar na confecção do requerimento, orientá-los, por exemplo, de como que eles podem colocar as coisas no horário político, né? Então, eu preciso fazer menção à Fabiola, né, que da casa, né? Ela é funcionária efetiva da Câmara de Vereadores. Antes era a Amanda, hoje é a Fabiola. E tem todo esse trabalho dos bastidores. Nós também temos a preocupação, Carol, de logo no começo de cada legislatura dar um curso de capacitação para eles, né? Justamente ensinando eles, né, como se faz uma indicação, como se faz um requerimento, o porquê da indicação, o porquê do requerimento, né, como que é o trâmite ali do horário político, da tribuna livre, do grande expediente, né? Nós também temos a preocupação de todo ano trazer para os vereadores mirins da legislatura daquele ano um curso de oratória, justamente para prepará-los cada vez mais e melhor para que eles possam estar falando em público, falando na tribuna, né? Sem contar que nós temos uma vez por mês a sessão ordinária dos vereadores mirins, que acontece toda quinta-feira, primeira quinta-feira de cada mês, né? E nós temos uma atividade extra, né? Extra a sessão, que desde uma visita ao executivo, onde eles são recebidos pelo prefeito municipal, onde eles conhecem um pouco da estrutura das secretarias do município, né? Também nós temos uma visita ao fórum, né, para eles entenderem um pouco como que funciona o poder judiciário também. Afinal de contas, a nossa república ela tem 3 poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário, né? Então a gente tem esse cuidado de sempre estar trazendo algo que venha agregar na vida desse vereador mirim, né? Tanto na questão do conhecimento, né? Como também, como eu falei, no próprio desenvolvimento dele no seu dia a dia e na própria desenvolvimento dele como vereador mirim. E, vereador, para quem está nos assistindo, eu achei bem interessante, quero incentivar meu filho, às vezes, né, uma criança que está nos acompanhando também, como é que ela pode participar? Tem alguns prazos, eu sei, e essa semana, inclusive, termina o prazo para que a escola se inscreva, é isso, né? Isso, exatamente. A escola ela precisa se inscrever no projeto Câmara Mirim, né? Se você quer que o seu filho tenha essa oportunidade de participar, né, procure conversar com o professor do seu filho ou com o diretor da sua escola e pergunte se a escola está inscrita. Uma vez que a escola estiver inscrita no projeto, né, o filho pode se candidatar e pode ser eleito vereador mirim. Então, até sexta-feira agora, dia 11, né, as escolas têm o prazo para poder se inscrever à escola. E depois abre o prazo para a inscrição dos alunos que querem ser candidatos. Qualquer escola pode se inscrever? Qualquer escola da rede pública ou da rede particular pode se inscrever e participar.
E aí, depois de a escola inscrita, né? Essa semana a escola fez certinho, se inscreveu. Aí, como é que funciona para o vereador se candidatar? E a partir da próxima semana, ele tem que procurar a secretaria da escola? Isso, ele pode procurar o seu professor, uma vez a escola inscrita, o aluno pode falar diretamente com o seu professor ou com a diretora da sua escola, coordenadora pedagógica, enfim, ele pode procurar e se colocar à disposição. Olha, eu quero me candidatar, quero ser candidato a vereador mirim, a escola vai inscrever ele, né? E aí abre-se o período de campanha propriamente dita. As campanhas deles, pelo que vocês acompanham, é um pouco diferente, porque a gente já teve muita mudança na legislação com relação a santinhos, outdoor, mas eu imagino que essa garotada, assim, elas já são mais tecnológicas, né? Já manda um santinho ali pelo WhatsApp. Vocês percebem alguma diferença, assim, vereador? Sim, Carol. Assim, ó, não tem tantas regras, né? Como hoje na eleição de nós adultos, né? Não tem tantas regras assim, então. Mas geralmente eles fazem isso, fazem o santinho, né? Geralmente impresso em papel, né? E faz aquele santinho digital, manda pelo WhatsApp dos colegas, assim por diante. E principalmente aquela questão do boca a boca, porque tu tá ali na escola, ele está na escola, né? Então ele na hora do recreio e a própria escola também acaba passando com os candidatos de sala em sala, justamente para que cada um possa falar, para que cada um possa também ali apresentar suas ideias e se apresentar como candidato para os seus colegas. Eu me lembro, vereador, que nas primeiras, eu acho que principalmente na primeira eleição dos vereadores mirins, questionam muito assim, vai ser um cabinho eleitoral, será que está certo colocar as crianças nisso? Será que os vereadores não vão, eu lembro de ter ouvido isso assim, não vão usar essas crianças? E hoje a gente percebe que o movimento foi muito bacana, tanto que ele tem funcionado, né? A gente já teve em várias edições. Mas hoje vocês ainda ouvem alguma coisa assim? Vocês se preocupam com isso, de as pessoas entenderem que é algo que é bacana para as crianças, para os adolescentes, de que não é uma extensão propriamente daquela eleição que a gente teve em outubro, que a gente vai ter ano que vem? A gente procura, nós vereadores, procuramos não interferir, né, nas ações dos vereadores mirins, né, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Evitar de as pessoas acharem que a gente quer se utilizar dessas crianças para fazer delas cabos eleitorais ou coisa assim, não. É por isso que a gente procura, os vereadores procuram se manterem assim, não digo distantes, mas sem interferência no trabalho dos vereadores mirins. Ninguém chama lá uma criança, o vereador Potelec diz, eu não quero fazer essa indicação porque eu vou arrumar confusão na cidade. Vem cá, fulano, tu que é mirim, vai lá e faz. Até agora não teve isso, né? Até agora não teve isso. Eu acredito que os nossos vereadores têm sido bastante responsáveis com relação a essa questão da Câmara Mirim, né? Muitos deles, às vezes, acompanham, né? Uma sessão ordinária, acompanham um pouco da sessão ordinária dos vereadores mirins, né? Até porque, como eu falei, a gente fica assim, abismado e feliz ao mesmo tempo pelos assuntos que eles trazem para a tribuna, né? Às vezes, como eu falei, às vezes a gente imagina que a criança não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Não, mas ela sabe. Ela tanto sabe como ela traz para a discussão. Ela só precisa ter voz, né? Exatamente, ela só precisa. E a Câmara Mirim, ela dá essa voz, né, para que elas possam falar. E também eu imagino que vocês acabam sendo cobrados, entre aspas, por eles, porque eles querem, né, acompanhar o que vocês fazem, mas querem um bom exemplo. Vocês se sentem nessa obrigação, eu imagino, de, não, peraí, a gente tem que dar um bom exemplo para essa garotada que está chegando, né? Não, sim, esse ano mesmo, os vereadores mirins convocaram a comissão de obras da Câmara de Vereadores para pedir algumas explicações, por exemplo, acerca de alguns requerimentos que eles fizeram. E aí sempre fica naquela ansiedade. Se nós, vereadores adultos, que a gente fala, né, a gente já faz um questionamento, a gente faz um requerimento, a gente faz um pedido, a gente fica na ansiedade de querer que aquele requerimento, aquele pedido seja atendido. Tu imagine as crianças. Então eles convocaram a comissão de obras da Câmara de Vereadores para pedir algumas explicações, né, de por que alguns requerimentos ainda não tinham sido atendidos. Foram respondidos, mas ainda não tinham sido atendidos e assim por diante, né? Então há sim, por parte de nós vereadores, até mesmo uma cobrança entre nós mesmos, no sentido de procurar sempre dar um bom exemplo para eles, procurar sempre que possível e que eles nos
procurem para isso, orientá-los, né? Vereador, professor, diretor, coordenador que esteja nos assistindo, ainda não fez inscrição no Câmara Mirim, mas quer participar, procura o site da Câmara, liga para a Câmara. Isso, a própria assessoria da Câmara já também está entrando em contato com as escolas, né, fazendo esse convite diretamente, mas se eventualmente esse professor, esse diretor de escola não sabe se a escola já entrou em contato ou não, ele pode entrar em contato com a Câmara de Vereadores, né, pelo próprio site, né, por e-mail, mas de preferência, de repente, diretamente por telefone, né, converse com a secretaria da escola, ver se a escola já se inscreveu ou não, né, mas lembrando que tem até sexta-feira, até agora dia 11, sexta-feira, para poder fazer a inscrição da escola. Vereador Potelec, muito obrigada. Parabéns a todos os envolvidos, né, nesse projeto, e a gente está sempre à disposição. Carol, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui divulgando esse trabalho do projeto da Câmara Mirim, que, repito, não é um projeto do vereador Aldinei Potelec, é um projeto da Câmara de Vereadores de Criciúma, que tem esse olhar, né, da gente poder estimular o crescimento e desenvolvimento dos nossos jovens. Tá certo, então muito obrigada. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Tudo a Ver.